O engenheiro e consultor Álvaro Menezes da Costa é nosso entrevistado, a partir de agora, aqui em Conjuntura. Álvaro, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura mais uma vez. Bom, queria saber primeiramente qual a sua expectativa em relação ao projeto de lei 3261, que altera a forma de participação de empresas privadas no setor de agências reguladoras. Ok, Flávio. Quem agradece mais uma vez sou eu por estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre um tema tão importante como o tema de saneamento, suas relações com a vida, com a saúde e com a infraestrutura também. O PLS 3261, na verdade, ele sucede a chamada MP, Medida Provisória 844, que o ex-presidente Michel Temer colocou, vamos dizer assim, na praça, e depois o presidente Jair Bolsonaro, já por sua vez, defendeu a MP 848, que era exatamente igual à MP 844, que foi reeditada para uma questão de perda de prazos. Essas MPs, as duas foram derrubadas, elas perderam seus efeitos ao longo do tempo, como prevê a legislação. E aí veio o projeto de lei 3261, que hoje vem sendo muito discutido, mas também já está numa fase bem adiantada, porque ele ultrapassou a fase de votação na Comissão de Constituição e Justiça e está indo para plenário, se der tempo ainda antes do recesso. Essencialmente, Flávio, o que esse PL prevê é uma possibilidade das empresas privadas que já operam no setor, elas passarem a ter uma oportunidade maior de disputar com as companhias estaduais de saneamento. Porque hoje a Lei 11.445 e a Lei de Concessões, que é de 1997, elas estabelecem regras que dão às companhias estaduais de saneamento o direito de serem contratadas pelas prefeituras, que são os poderes concedentes, sem que haja uma licitação. O PLS, o projeto de lei, estabelece que todas as vezes que as prefeituras tiverem para renovar seus contratos, ou seja, tiverem que conceder novamente o serviço, elas tenham que abrir uma consulta pública. Ou, independente disso, qualquer prefeitura, qualquer prefeito pode, por interesse da sociedade local, abrir uma consulta pública. E aí disputam em igualdade de condições as companhias estaduais de saneamento e as empresas privadas. Esse é o maior, eu diria assim, maior ponto de embate entre as entidades que são contra e aqueles que são a favor do PLS. Um outro ponto, eu diria que aí mexe muito com essa regionalização nacional, que é o que a Sabesp de São Paulo defende. É uma questão da transferência das ações, da venda dos ativos, porque a Sabesp é uma empresa de capital aberto, uma empresa fabulosa que tem um histórico muito grande de bons serviços prestados ao Brasil, mas que está em São Paulo. A gente tem o Norte, a gente tem o Nordeste, a gente tem parte do Centro-Oeste e essas realidades são muito diferentes. Outra coisa, recentemente o presidente Jair Bolsonaro se auto-intitulou Rainha da Inglaterra. Isso porque o Congresso está querendo criar uma legislação estabelecendo lista tríplice para que ele possa nomear os dirigentes de agências reguladoras. O que é que você acha dessa posição do presidente? Eu acho que assim, é aquela história, você falar sem prestar atenção no que está dizendo, né? Na verdade, as agências reguladoras são a melhor oportunidade que todos têm, sociedade e prestadores de serviços têm, repito, de fazerem com que aconteça bem aquilo que está previsto nos contratos. As agências reguladoras precisam ter autonomia financeira, autonomia administrativa e capacidade de gestão. Elas precisam ter pessoas que entendam o que estão fazendo, porque o objetivo das agências, quando elas foram criadas, aí vamos voltar a 1800 e alguma coisa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando se privatizaram serviços de energia elétrica, o objetivo delas sempre foi defender o cidadão contra abusos do prestador de serviço privado. As agências reguladoras no Brasil foram criadas na esteira aí das privatizações do governo Fernando Henrique. E as agências na área de saneamento, elas têm uma dificuldade maior porque elas são locais, ou estaduais, ou municipais, e muitas vezes elas sofrem exatamente essa interferência que o Bolsonaro quer provocar, porque na verdade ele quer ter o direito de ser ele o último a falar, vamos dizer assim, né? E a gente escreveu até um artigo um dia desse, foi publicado num site que a gente tem, que a gente participa lá em Portugal, chamando a atenção para isso aí. Não tem nada a ver com a Rainha da Inglaterra. É até bom, eu diria, que nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente tenham essa atribuição. Os dirigentes de agências reguladoras, eles precisam ter técnicos capacitados e com visão de gestão. É claro, porque eles vão lidar com a sociedade. E não cabe ao presidente, ou ao governador, ou ao prefeito indicá-los. Não deve ser assim. Eles devem ser indicados por uma comissão, como está previsto na lei das
agências reguladoras e aprovados pelo Parlamento, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa e pela Câmara de Deputados em Brasília. Eu acho que esse é o caminho mais seguro para todos. Bom, Álvaro, se for realmente aprovado esse projeto de lei 3261, que efeitos ele poderia ter em relação aqui à região Nordeste, em relação especificamente a Alagoas? Olha, eu às vezes digo brincando, Flávio, que o efeito prático pode ser nenhum, tá? Porque a vontade política, ela é muito forte e ela é necessária. Então, isso sempre vai depender da visão do gestor público. Se o prefeito, se o governador, eles não desejarem evoluir para um modelo diferente de gestão que possa acelerar o atendimento a todos do seu município, da sua região, isso pode não dar em nada, porque lei a gente já tem um monte, né? Leis não faltam no Brasil, né? Essa lei é mais, eu diria, um reforço. Então, se ela de fato seguir adiante, se os prefeitos continuarem, principalmente porque eles são os poderes concedentes, são eles que comandam o saneamento, embora às vezes não entendam bem isso, né? Tudo fica muito entregue às companhias estaduais de saneamento, que prestaram e prestam um serviço muito importante, um serviço essencial, mas que precisam mudar também. Então, se os prefeitos entenderem que eles, com essa legislação, vão poder buscar o melhor e vão utilizar as regras legais para isso, eu acho que a legislação vai ajudar muito o Norte e o Nordeste para que a gente vá mapeando exatamente onde pode ter um prestador de serviço privado, em que modalidade ele vai poder atuar e onde vai continuar sendo público. Outra coisa, Álvaro, você foi por muitos anos diretor da Casal, né? E eu pergunto a sua opinião sobre essa conversa que às vezes aparece, depois volta, mas de vez em quando está emergindo, que é a história da privatização da Casal, da Companhia de Saneamento de Alagoas. Você é a favor, é contra? Olha, a história da privatização, antes de responder objetivamente isso, a história da privatização no setor de saneamento, ela vem de 1999, para a gente usar uma referência. Quando eu fui trabalhar na Compesa em 1999, na Companhia Pernambucana de Saneamento, eu fui para participar do processo de privatização da Compesa. Naquela época, a Compesa e a Embasa, que é a da Bahia, elas foram escolhidas pelo governo federal, governo Fernando Henrique, como empresas de saneamento que estavam numa situação muito difícil e que teriam que ser privatizadas. Naquela ocasião, no modelo inglês, que é um modelo de venda de ativos que não se aplica mais. No Brasil, o modelo de chamada privatização é de concessão, tá? Então, hoje em dia, 20 alguns anos depois, a gente repete a mesma discussão. Eu estava até há pouco tempo, comecei a publicar agora no LinkedIn, na minha página no LinkedIn, uma história do saneamento. E a primeira que eu publiquei agora foi dia 5 de julho. Peguei notícias de jornal da ASEMAI, que é a Associação dos Municípios do Brasil, falando do combate à privatização no Espírito Santo, tá? Exatamente isso, em 1999 e 2000. A história era exatamente a mesma, tá? Então, hoje o BNDES conduz um trabalho interessante, que é chamado Programa de Desestatização, ou seja, vai buscar um parceiro privado para o lugar do estatal. Em alguns estados do Brasil, se não me falha a memória, porque isso sofreu algumas mudanças, são 8 estados no Brasil que seguem com esses estudos. Alagoas vem se dando muito bem nesse estudo, é um caso até que merece assim, um reconhecimento nacional, porque ela conseguiu fazer, o Estado conseguiu fazer, melhor dizendo, que os dados fossem fornecidos, os estudos fossem concluídos e se chegasse ao modelo. Esse modelo é um modelo diferente, não é um modelo que mantém a Casal. Eu não digo a você que sou contra ser privado ou a favor, porque seria até um contrassenso para o que eu escrevo já há mais de 20 anos. Eu acho que tem espaço para cada um. Agora, o que é muito claro no Brasil, não precisa olhar exemplos na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Japão, onde for. No Brasil, nós temos privados participando dos serviços de saneamento desde 1995. Os resultados não são piores do que os resultados das companhias estaduais de saneamento. E aí você olha para o Brasil, você não pode olhar para São Paulo e dizer que a Sabesp é o exemplo, porque São Paulo é São Paulo. Você tem que olhar para o Acre e ver que no Acre a companhia de saneamento de lá não dá conta e não vai dar tão cedo. E como é que vai resolver? A população vai esperar o quê? Agora, se você olhar, mais de 50% dos serviços prestados por privados no Brasil então, estão em municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, ou seja, aquela discussão de que eles só querem o filé, ela não é tão verdadeira assim. Então, resumindo, não é uma questão de ser contra ou a favor. Tanto tem espaço para privados, a gente tem isso acontecendo no Brasil e pode ter mais, como tem espaço para bons serviços públicos. Do jeito que está, não pode continuar. O que é que leva uma empresa privada a se interessar por saneamento? Olha, eu às vezes digo brincando também que vender água não pode ser ruim. É impossível você assim, ter prejuízo vendendo água, que é uma coisa que todo mundo precisa e por obrigação todos têm que ter.
Então, as empresas privadas, elas se interessam pelo serviço de saneamento, aí tem que entrar água e esgotamento sanitário, e a gente nem fala de resíduos sólidos, porque existem alguns casos também já no Brasil, porque o serviço de saneamento, como eu acabei de dizer, ele é cheio de oportunidades para você se gerenciar bem, se tiver um bom controle, você ter bons resultados. E isso, como eu disse, acontece. Então, o atrativo é o mercado, que é analisado caso a caso, porque é uma coisa você falar, repito, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e você falar do Acre, de Alagoas, da Paraíba, até do estado do Pará, e você vê que são situações diferentes. Então, a participação do privado se dá por uma visão lógica, econômica, que também deve pautar o gestor público. Ele tem que olhar economicamente também como é que ele vai prestar um serviço social. O privado faz isso do mesmo jeito, só com uma visão de gestão mais eficiente. Tá ok. Nosso muito obrigado ao engenheiro e consultor Álvaro Menezes da Costa pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco.